Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quarta-feira da oitava da Páscoa, vivendo a alegria pascal. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes continuaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós a narrativa que nós chamamos dos discípulos de Emaús. 2 discípulos de Jesus estão voltando para sua aldeia, chamada Emaús. Estão voltando como? Tristes, derrotados. E Jesus, como um peregrino, se coloca no meio deles. Jesus os provoca: "O que ides conversando pelo caminho?" E então eles narram para Jesus o que tinha acontecido com Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo, e que a morte de Jesus. Jesus tinha sido morto, crucificado, e eles narram agora a esperança deles. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas tudo isto
aconteceu já faz 3 dias e narram ainda uma pequena esperança. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Mas a eles ninguém o viu. Amados e amadas de Deus, estão tristes, voltando para a sua cidade, voltando para Emaús, tudo parece terminado. Terminado por causa da morte de Jesus. Não tinham tido até uma pequena notícia de que Jesus estava vivo, mas não se encontraram com Jesus. E agora Jesus então lhes abre as Escrituras. Jesus vai caminhando com eles e nesse caminho Jesus vai lhes explicando as Escrituras e mostrando que aquilo devia acontecer com ele, que aquilo estava predito nas Escrituras, que ele devia morrer, que a morte de Jesus estava predita nas Escrituras. E quando chegam em Emaús, Jesus finge que vai mais adiante. E ele se diz, fica conosco, foi bom caminhar com você, fica conosco. E quando Jesus se coloca à mesa e então parte o pão, eles o reconhecem o Senhor. Reconhecem Jesus quando ele parte o pão, quando ele cumpre aquele gesto que ele tinha feito também na última ceia, quando ele tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía, seus olhos se abriram. Reconhecem Jesus. Jesus desaparece, então. E é interessante o comentário deles agora. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Amados e amadas de Deus, nós temos aí uma liturgia da palavra, uma liturgia eucarística, mas uma liturgia da palavra que faz arder o coração. Onde a palavra é explicada, onde a palavra faz arder o coração e o reconhecimento quando ele parte o pão. Quer dizer, na Eucaristia o reconhecem. Amados e amadas de Deus, temos aqui uma cena de reconhecimento de Jesus. Nós que lemos o texto já sabemos que o peregrino é Jesus. A grande pergunta que nós colocamos ao texto, eles vão reconhecer ou não o Senhor. E eles reconhecem o Senhor. E quando reconhecem o Senhor, voltam agora para Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde está a comunidade reunida. Então, voltam para Jerusalém para o encontro, para estar com os outros discípulos. Amados e amadas de Deus, que esse texto também nos ajude a percebermos que hoje o Senhor continua se dando a nós, através da palavra, continua nos alimentando na Eucaristia, continua se dando a nós quando nós acolhemos o irmão, quando nós acolhemos o outro, quando nós acolhemos o peregrino. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.